E aí? Fazer o que hoje aqui? Especial do ano de 2023. O Social Podcast 2023. Começar com janeiro. O ano começou com a presença dos prefeitos de Baturité e Araquaíba aqui. Eu queria muito trazer pessoas do meio político para conversar comigo, só que eu sempre tive muita dificuldade para saber se eu ia saber conversar com eles. E nesse episódio eu percebi que realmente eu ainda não estou preparado para isso. Eu senti que tanto o Thiago quanto o Herbert, eles vieram talvez com uma postura muito de falar sobre a política. O Herbert mais, mas os dois vieram muito para conversar sobre a gestão, sobre o que está acontecendo. E eu acho que eu consegui compor direito a mesa e conversar direito com os dois, mas eu queria que eles viessem um pouco mais para conversar sobre eles. Esse vai ser para uma próxima. Com certeza eu vou convidar eles de novo e outras pessoas também da política para conversar melhor, até para poder melhorar um pouco mais também. E depois teve o Paulo Rodrigues, né? O pianista, que foi um episódio onde ele trouxe algumas imagens do clipe dele que ele fez. Eu não conhecia essa embarcação naufragada, através da arte dele, do clipe dele, eu conheci e acredito que também muita gente deve ter conhecido também muita coisa do nosso Ceará, ele conseguiu mostrar para as pessoas através da música dele, através da arte dele, e eu achei sensacional o papo, consegui conversar direitinho com ele entendeu que já não era o primeiro podcast de participar também, ele entendeu bastante como é que funcionava aqui o fluxo da conversa. A Cá blogueirinha, o que eu posso falar sobre a Carol? Eu achei que o episódio dela poderia ter rendido mais. Assim, não sei se muito por minha parte, eu não consegui entrar em alguns assuntos. Ela também não quis conversar muita coisa de alguns assuntos específicos, mas ela se abriu bastante. Só que eu acho que eu ainda não consegui atingir o meio de fazer com que as pessoas se sintam mais confortáveis. Mas foi um bom episódio também. Eu acho que ela gostou. Ela falou, né, que tinha gostado. Pelo menos eu vou acreditar nela. E fevereiro? E o mês de fevereiro a gente teve a comemoração do aniversário de um ano do podcast. Foi só o mês de fevereiro foi só o episódio de aniversário? Foi. Vamos lá, deixa eu falar um pouco sobre esse episódio porque foi um episódio marcante. Eu não achei que eu ia fazer isso durante um ano. Eu conversava com várias pessoas e as pessoas realmente também não achavam que eu ia chegar até o ano porque eu tenho uma fama e eu gosto muito de abandonar projetos. E assim, o social é um deles, mas não tô me deixando. Mas fazer um ano de social podcast foi um marco, assim. Pelo menos pra mim, como eu tenho essa fama de abandonar projetos no meio, completar um ano, acho que fechou um ciclo. Eu falei assim, pronto, cumpri minha meta. O que depois daqui é lucro. No mês de março tivemos como convidado Vinícius, Pado de Queiroz e Rosângela Lima. O Vinícius, acho que foi o primeiro episódio da nova temporada, né? Com um cenário novo e tal, foi legal. Foi a inauguração também da participação do co-host. Foi mais um episódio onde a gente conseguiu conversar. Acho também pela presença do Manaldo aqui, a gente ficou mais leve e eu consegui conversar mais com o convidado e se esquecer um pouco que a gente tava gravando algo. Com o Pado de Queiroz já foi um episódio muito importante. Conversar com o mestre de cultura é sempre importante para a cultura em si. Ele trouxe alguns cordéis que ele mesmo faz, explicou toda a forma que ele cria, que ele faz o cordel, que ele imprime, que até hoje ainda é ele que faz esse tipo de coisa. E até eu acho importante que seja ele mesmo, que ele esteja envolvido nessas etapas. Ele faz a capa, ele desenha e tudo. E assim, foi até legal que ele me deu alguns cordéis e eu dei pro meu pai, porque o pai gosta muito de cordel. E assim, a gente conversou como é que estava a cultura, como é que ele enxergava a cultura aqui hoje no município. Agregou bastante essa conversa que eu tive com o mestre da cultura. A Rosângela Lima, foi interessante conversar com alguém que estava empreendendo a esse nível de achar relevante ter sua própria marca de óculos, no caso, né? E ela colocou a marca dela no óculos, correu atrás, fornecedor e tudo, e conseguiu fazer. Eu achei bem louco isso, o lado bom, claro. Em abril tivemos como convidado John Wesley, Lindomar, Dalmo Campos e Tony Turner. Nossa, abril foi recheado de programa. O John, ele veio, a gente conversou, assim, que eu me lembro do papo, a gente conversou sobre a carreira musical dele também, e também, obviamente, da parte da carreira artística dele, mais para da dança, da quadrilha, do São João, no caso. Mas a gente conversou também sobre a carreira musical dele, que na época estava despontando, ele estava começando a investir mais nessa parte. Com a doutora Lindomar, foi mais uma daquelas conversas difíceis devido
devido ao peso da política, né? Ela, que está como secretária de Educação de Baturité, trazia uma certa responsabilidade, um certo compromisso com a conversa de que, de novo, eu ainda não consegui trazer de uma forma mais leve e espontânea como eu gostaria. O papo foi bom, a gente conversou legal, ela conseguiu trazer bastante informação para a conversa, mas, de novo, eu ainda me cobro um pouco, ainda não me senti mais confortável ainda para conversar com alguém que está envolvido diretamente com política. Dalmo Campos, ele veio aqui para a gente conversar sobre a empreitada nova da carreira dele de coach. Eu conheci o Dalmo pela primeira vez, ele interpretando Jesus na Paixão de Cristo, lá de Mulungu. Depois disso a gente foi se encontrando em mais alguns encontros de negócio e tudo mais. Pra gente que não tá muito perto dele, ele foi para esse lado da carreira de coach, ele estudou e também me ajudou aqui a entender um pouco mais sobre o que é coach, porque hoje em dia na internet tá tudo muito bagunçado sobre esse assunto. A conversa com ele foi muito importante para eu poder entender um pouco mais. Tony Tug. É difícil lembrar de uma conversa que aconteceu no começo do ano, mas pelo que eu lembro da conversa que eu tive com o Tug, falou sobre o rap, como ele tem uma certa facilidade com esse estilo musical, mas também ele falou muito sobre a vida particular dele, vários problemas que ele teve e como a música ajudou ele a superar esses problemas. Eu acho que foi um papo muito edificante para saber um pouco mais sobre a vida do cara, que foi muito agregador. O mês de maio começou com Adriana Séfora, foi mais uma conquista do social, porque eu queria conversar com a Adriana Séfora, personagem, né, do Jefferson. Eu achava muito difícil, porque dá muito trabalho para ele fazer todo esse aparato, todo esse cuidado. A gente acertou uma data certa, uma data legal para que ele pudesse vir de Adriana Séfora. O papo muitas vezes se confundia um pouco entre Adriana Séfora e Jéssica, é inevitável, não tinha como eu conseguir conversar só com o personagem. É uma conversa longa, as coisas vão se prolongando e vai ficando mais pessoal. Assim, ele já tinha vindo antes, o Jefferson já tinha vindo antes como ele mesmo. Isso foi muito divertido, conversar com um personagem, com a Adriana Séfora, e logo depois dela ter ganhado o prêmio, não lembro qual foi o prêmio, mas ela ganhou um prêmio muito importante. O Gil Farney, ele foi um dos episódios mais problemáticos do Social Podcast. A gente já teve episódios onde a internet caiu no meio, a gente recomeçou, só que o do Gil foi muito mais problemático. Ele foi um episódio onde a gente ficou lutando contra a internet. O Adriano sabe bem como foi. Tava rendendo o papo, e tava conversando sobre BMX, sobre a carreira do Gil no YouTube, já de muitos anos. Mas, infelizmente, a internet atrapalhou bastante esse episódio, e por isso que a gente teve uma decisão mais na frente que eu vou falar. O episódio do Estante Sonora, com o Fred e com o Vinícius, foi mais um dos episódios onde eu conversei sobre o que eu queria. Eu sabia que trazendo convidados para falar sobre isso era um assunto onde eu ia poder me divertir também enquanto conversava, e não foi diferente no Estante Sonora. Eles falam sobre cultura pop, filmes, quadrinhos, e eu gosto também disso. Então o papo rendeu e a gente conseguiu trazer um pouco desse conteúdo no episódio deles, e assim, também os caras são demais. Os caras da Estante Sonora são 10. O episódio do Tamis foi engraçado, ele vende produtos eróticos. Sempre tive aquela dúvida de saber como trazer esse assunto pro Social Podcast, porque eu sei que existe, eu sei que tem, só que eu não sabia como conversar sobre isso sem parecer muito não a minha cara. Tentei tratar da maneira mais natural possível. O Tamis também arrebentou a parte dele, que ele conseguiu trazer os assuntos da maneira mais tranquila, mais sociável possível. A Carla participou como co-host desse episódio também. Foi legal? Oi. E, aliás, o episódio do Tamis foi o último episódio ao vivo. Fazer o Social Podcast gravado já era uma coisa que a gente já estava conversando aqui nos bastidores, porque pro convidado ficava mais maleável os horários de participação, a gente conseguia trazer mais pessoas para participar do social. Acabou que a gente botou isso adiante logo no episódio seguinte, que aí, a partir do mês de junho, foram todos os episódios gravados até hoje. A Marlúcia foi... Não é que foi uma surpresa.
conversa com ela. Porque assim, eu já esperava que ela mandasse bem no papo. Mas a história por trás do projeto da TV Liberdade, né? Lá de Redenção, foi satisfatório de saber como outros profissionais da área veem essa parte da internet. Sempre agrega bastante ao meu conhecimento, tipo como se eu tivesse me aperfeiçoar o mais possível com a experiência dos outros, principalmente nessa área que é a minha área também. Sim, episódio especial do Dia dos Namorados. Mais uma realização do Social Podcast, que a gente já estava tentando trazer esses episódios temáticos para o Social e a gente conseguiu com o Dia dos Namorados. Foi com o Thiago Camelo e com a Natália, né? Porque, assim, era um casal que eu conhecia e que eu sabia que eles iam render bastante o papo. Também estavam recém-casados eles, né? Quase que eu pegava eles ainda namorando. E em seguida já veio o episódio especial de São João. A gente abriu as porteiras e falou assim, o negócio é especial. E o bom do episódio especial, a gente conversa bastante sobre o assunto. E quando eu trago pessoas que entendam bastante sobre aquele assunto específico, tendo um foco, tendo um assunto a se seguir, é muito melhor. Eles fizeram bastante curiosidade sobre São João que eu não sabia. E eu acho que essa foi a pegada. A Aline Menezes, vulgo minha irmã. Ela é professora de educação física há muitos anos. Estava assim, meio sem querer vir, né? Mas ela conseguiu vir conversar com a gente aqui sobre educação física. Ela trouxe algumas histórias bem interessantes sobre o trato com as crianças e também, eu acho que mais importante, coisas sobre desenvolvimento das crianças, o quanto a educação física é importante logo na primeira infância para gerar adultos mais coordenados, mais desenvoltos fisicamente. Mas mais importante que isso, ela trouxe histórias de crianças caindo e se lascando na educação física, que foi muito divertido de saber. Logo depois que eu trouxe a Aline, que é minha irmã, eu trouxe minha outra irmã, a Rossi, para falar sobre ser agente de saúde, e a conversa com agente de saúde não poderia ser diferente do que muito da parte da pandemia ainda. Tipo, na cabeça das pessoas, todo mundo estava falando muito bem do médico, do enfermeiro, só que ela me trouxe uma visão da agente de saúde em si, dos agentes de saúde em si, que eles estavam verdadeiramente na linha de frente. E isso foi uma coisa que meio que passou um pouco batido. Essa conversa me abriu mais os olhos para isso. Roberta, psicóloga. Fazia tempo que eu queria trazer um psicólogo para cá pra gente conversar no social. Foi bacana a conversa com ela, porque a gente conversou, fora os clichês da conversa com psicólogo, que é a diferença entre psiquiatra e psicólogo, como é a divulgação do psicólogo, porque existem certas métricas que você tem que seguir. Por exemplo, eu não posso me consultar, quer dizer, não é eticamente aceitável eu me consultar com um amigo psicólogo. E a Roberta, ela trouxe pra gente essa parte que ela trabalha muito da propaganda. Ela falou, né, que a propaganda que funciona melhor é o boca a boca, ou seja, você vai procurar pacientes, você vai procurar pessoas que já fizeram isso para saber o feedback deles, saber se vai ou não vai. Para conversar sobre o Amigos do Peito, a gente trouxe a Dona Eurice, que é a cabeça desse projeto, expôs um pouco dessa parte que não é tão falada do câncer de mama no homem, né, que existe, é uma porcentagem baixa, mas ele existe, e ela já falou de casos que aconteceram na própria Amigas do Peito, onde infelizmente alguns homens vieram a óbito devido a esse desconhecimento, essa ignorância nessa área. Também falou sobre as dificuldades da pessoa quando ela tem o diagnóstico dela aceitar. Eu trouxe a fonoaudióloga, a Isabela, para conversar comigo aqui e tentar me dar algumas dicas de o que fazer, porque alguns cuidados que você tem que ter com a sua voz, que muitas vezes as pessoas não levam a sério, então não vê tanta relevância, com os exercícios vocais e tudo mais, e também a importância de entender do fonoaudiólogo. Foi bem nessa área mesmo e foi muito legal. O papo com o Matheus foi bem tranquilo, né? Já é amigo de muito tempo. De novo, quando eu trago amigos para conversar, o papo flui melhor, a conversa vai para uns lados assim que a gente não espera. A gente conversou sobre a barba dele, né? Que ele tava deixando a barba crescer, e eu achei maravilhosa aquela barba. E a gente também falou sobre a carreira dele no rádio, que também era... não fazia a mínima ideia. Sabia que ele fazia a rádio, mas não sabia dos bastidores, das histórias que ele trouxe. Foi um episódio muito, muito, muito bom de conversar com um amigo assim. É sempre legal. O Christian Moraes, ele é engenheiro de software, que é uma profissão que você não vê muito por aqui. Muito interessante a parte que ele se tornou engenheiro de software. Ele foi para a faculdade sem saber nada sobre isso, e na faculdade ele aprendeu. E é muito esquisito
muito isso, porque geralmente o que é que eu entendo de faculdade? Você vai para se especializar, você vai para, sei lá, ver um pouco mais específico uma área que você quer atuar, mas você ir um papel em branco e sair de lá um bom profissional, como é o caso dele, é bem intrigante, é bem curioso. O Lincoln, ele já teve uma carreira aqui de Mister, na brincadeira que inteiramente a gente gosta de chamar ele de Miss, porque é divertido chamar ele de Miss. Também tentou a carreira lá fora de Mister Ceará e tudo mais, ele contou como é que foi todo o perrengue, toda a correria para participar do concurso. Complicado o sentimento que eu tenho por esses concursos de beleza, né? Miss e Mister especificamente. Concurso de beleza em geral. Lucas e o Davi. As experiências que eles têm, por mais que sejam uma de uma coisa do outro, de assuntos diferentes, ainda é YouTube. E eu gosto de conversar sobre como é que essa plataforma funciona, porque assim, o Social Podcast tá na plataforma, tá no YouTube. Com as experiências dos outros, a gente vai aprendendo mais ainda. Assim, o episódio dele também foi muito divertido, porque, de novo, foi episódios onde eu converso sobre coisas que eu gosto. O projeto Coping é um projeto aqui da região de Baturité, mais um, né, dos projetos que a gente recebeu aqui. Foi muito prazeroso conversar com mais essa iniciativa de trazer cultura, uma coisa mais de social. Todo mundo começou com a Mazé, não foi? A Mazé foi uma das cabeças que começou do projeto Coping, e o Paulo George entrou depois, mas agregando bastante, porque me perdoe a palavra, é um dinossauro da cultura, e não tinha pessoa melhor para agregar mais ao projeto do que o Paulo, e estão de parabéns tudo que está acontecendo no projeto. O episódio da Natsumi foi muito divertido, porque ela veio de cosplay da Asuka, né, do Evangelho, que eu queria conversar com ela sobre cosplay, o que é que ela enxergava hoje em dia. Porque hoje em dia, o que eu enxergo do cosplay é que ele foi apropriado por certas pessoas que usam o cosplay mais como uma forma de aparecer nas redes sociais, muitas vezes nem sabe o que é que aquilo representa, o que é que aquela roupa representa. Eu sou de uma época onde você fazia cosplay de um personagem que você se identificava. Muitas vezes, talvez pela sua aparência, um personagem que parecia um pouco com você, e eu acho que o cosplay é isso. Entendeu? Não é um fetiche, não é uma coisa mais voltada pro erotismo, é uma forma de se expressar, a colocar essa personalidade sua pra fora, e isso ela tá de parabéns. Assim, eu não daria tanto parabéns porque os personagens que ela gosta são meio complicados, mas tudo bem, é o gosto dela. No episódio cerimonial Arcanjo, com o Vitor e com a Márcia, foi mais um dos episódios que eu quis conversar sobre algo da minha área. O cerimonial é uma parte dos eventos sociais que é muito importante, então conversar com eles sobre esse assunto me esclareceu muita coisa. Por mais que seja da minha área, é uma outra ocupação, então eu não entendo muito bem. E eles trouxeram bastante coisas dos bastidores de como é fazer toda a preparação de um cerimonial, tanto para um casamento, como para um 15 anos, para um aniversário. Foi muito satisfatório ter essa conversa com profissionais da mesma área que eu. A Carla Alcione é assistente social, conversou sobre assistente social, sobre o que é assistente social em si, porque tem muitas dúvidas entre outras nomenclaturas que são coisas totalmente diferentes, mas que estão ali, permeiam no imaginário do ser humano comum como a mesma coisa. O livro dela é Maternidade Atípica. Ela decidiu fazer o livro devido à importância que ela viu naquele projeto. Ela não achou que aquilo ali deveria ser só uma tese de mestrado, quis fazer com que outras pessoas também vissem aquela obra e entendessem a cabeça daquelas mães. Roger, vulgo Boca de Gato, né? Ele veio conversar comigo sobre o humor, sobre a comédia, e assim, a área dele é uma área muito complicada porque ele trata diretamente, o show dele trata diretamente com o público, de reação e tudo mais. É uma área que tá bem problemática de fazer humor hoje em dia, segundo ele, porque as pessoas estão levando o humor a sério. Eu até entendo pessoas que não vão para o show de humor se ficar chateadas, mas a pessoa que se presta a ir a um show de humor, ela meio que já é para esperar vai acontecer algo ali. A mídia hoje ela tende a bater muito em pessoas específicas e coincidentemente muitas dessas pessoas são humoristas, fazem humor, e ficou no subconsciente da população de que o humor é algo que tem que ser levado a sério, quando na verdade é só piada, entendeu? É só humor e não tem nada
para ser levado a sério. O Jefferson Damasceno, do Instituto Damasceno, foi mais um daqueles episódios que eu queria fazer há muito tempo. Queria ter chamado o Jefferson há muito tempo a gente conversar um pouco mais sobre como está esse processo para legalizar o uso da cannabis medicinal. A história dele, a experiência que ele tem de vida foi uma surpresa para mim. Eu não conhecia a vida pessoal dele e foi bem complicada. Eu vi que ele ter chegado onde ele chegou realmente foi uma batalha muito grande. Muitas das pessoas que partem não alcançam a linha de chegada que ele alcançou. Ele é excepcional na área dele. O papo tem mais coisas para ser abordadas que provavelmente na próxima conversa que eu vou ter com ele a gente vai abordar. Episódio especial do Dia das Crianças. Foram os 3 Flaus que vieram aqui pra gente conversar. E assim, foi um dos episódios mais divertidos que eu já tive aqui. A gente conseguiu brincar bastante sobre crianças, descobrir um pouco mais como é os bastidores de uma festinha infantil. Eles trouxeram bexigas, fizeram um cachorrinho pra mim, entendeu? Foi bem legal, foi bem divertido. Mais um projeto aqui de Baturité que eu faço questão de convidar, que foi o projeto Te Acolher, da Maria e da Fran. O projeto Te Acolhe, porque ela me corrigiu. Mas assim, eu acho que o projeto Te Acolhe é bem melhor. Não sei se isso é interessante partir da iniciativa privada, mas partindo de algo já é importante. Ele deveria também buscar esse tipo de apoio, porque é um projeto muito importante para as famílias e também para pessoas com deficiência, que no caso, quando eles começaram, era voltado para pessoas com aspecto autista, e com o decorrer do tempo foi se modificando para atender mais pessoas com diversas outras deficiências. E eu posso chamar de deficiência porque fui autorizado. O Vinícius e com a Débora, né, sobre conteúdo fitness, eles que estão criando nos seus Instagrams algumas coisas dessa área. Obviamente tentaram me recrutar para academia. Não é algo que eu não queira fazer, eu quero sim voltar para academia, mas eu ainda estou esperando cair do céu. Mas assim, além de conversar sobre eles tentarem colocar pessoas para ir para academia, a gente também conversou como é que tá a academia hoje em dia. Fiquei feliz de saber que não tá tão diferente quanto da época que eu frequentava. Acho que é isso, a minha ânsia por procrastinação ainda vai me evitar um pouco de eu voltar para academia, mas o papo foi bom, fizeram bastante coisa legal para conversa. Conversei com o Mikael Nobre, e assim, ele é um farmacêutico muito conhecido aqui na nossa região, e ninguém melhor do que para falar de farmácia do que ele. A gente conversou sobre como começou a farmácia, rendeu alguns reels bem interessantes pro social. Também conversou sobre o que ele entendia do futuro da farmácia. É bem complexo, mas é bem por ali mesmo. Também conversamos sobre um assunto que a gente já tinha conversado antes com o Jefferson Damasceno, que é o uso da cannabis medicinal. Ele trouxe uma visão de farmacêutico para essa conversa e agregou bastante ao papo. O Valdo Saquino, que mais a gente conversou de novo, né? Quando eu trago pessoas assim envolvidas com a área de gestão pública, é bem complicado não conversar sobre isso. Focou o papo na gestão pública da saúde no município de Araquaiaba e como foi todo o peso de lidar com a pandemia. Teve que cuidar da saúde de um município inteiro. Ninguém sabia que ia acontecer toda essa bomba da Covid, mas a gente conseguiu sair bem, pelo menos, desse episódio. Giovanni Fraga, segunda vez, né, que o Giovanni vem participar do Social Podcast. Dessa vez ele estava bem mais à vontade. Ele mesmo foi sincero em relação a isso, conversou e falou. Conversou sobre a vida dele lá nos Estados Unidos e ele trouxe histórias sobre o esporte, assim, porque ele gosta muito de vôlei, ele pratica vôlei tanto aqui quanto lá. E ele viu a diferença que é, coisas que eu não sabia, por exemplo, que assim, os Estados Unidos é muito conhecido por incentivar bastante os esportes. Só que na área dele lá do vôlei, ele sente que aqui no Brasil e tem coisas que lá as pessoas não se importam de fazer e ele acha que muito importante. É uma coisa que você não imagina que nos Estados Unidos não vai ter e aqui tem. A conversa com o Lucas foi mais uma daquelas conversas onde eu vou para essa área querendo saber mais, porque é uma das áreas que eu atuo. Conversar com pessoas que também fazem esse tipo de criação é muito importante para mim. E o Matias, ele conseguiu entender como é que funciona a conversa aqui no Social. Isso rendeu um episódio muito, muito legal de se fazer, porque a gente conversou livremente sobre assuntos que a gente queria conversar e ele não ficou muito preocupado em coisas que as pessoas geralmente ficam preocupadas quando vêm participar aqui. Se ele ficou, ele conseguiu disfarçar bem. Mas foi um ótimo episódio. No mês de dezembro, a gente começou com a conversa com o Miss e Mr. Tim Baturité, né, o Raí e a Maria Clara. A gente entrou num papo sobre esses concursos e tudo mais, só que agora eu tentei não ser tão chato e fui também conversar sobre como foi
foi as experiências nos bastidores, do concurso em si e de experiências de outros concursos que eles já participaram. O Raí, por ser um pouco mais velho, me trouxe algumas experiências assim. A Maria Clara, por mais que seja jovem, também já teve algumas outras experiências. Eles conseguiram interagir bastante entre si, até por ser colegas de palco, né, de passarela, e as conversas de bastidores foram bem bacanas. O pessoal lá sabotando roupa dos outros. O Paulo Davidson foi uma pessoa que queria muito participar aqui do Social, e assim, a gente sempre tenta trazer bastante as pessoas que querem. Remanejou, tentou fazer uma agenda, e a gente conseguiu que ele viesse participar agora em dezembro. Espero que ele tenha gostado de participar. Eu tentei aqui conversar com ele da melhor maneira possível, mas eu acho que ele gostou. Acho que foi divertido para ele. O Iago Nascimento, ele conversou comigo sobre o livro, né, que ele vem lançar, também advogado e tudo mais, mas a gente não conversou nem muito sobre nem sobre o livro, nem sobre advogado, nem nada. A gente conversou mais sobre filosofia, que é uma área que ele gosta muito, então a gente conseguiu alinhar ali as conversas e um levantava a bola, o outro chutava. Eu acho que a gente conseguiu trocar umas ideias bem legais sobre filosofia em geral. O livro também a gente conversou, porque assim, no livro ele conta um pouco sobre as inspirações de filosofia dele. Então, conversar sobre filosofia com ele agregou bastante a conversa. É isso, acabou. 2023 foi divertido, teve bastante problema, né? Teve uns probleminhas, a gente fez reforma no estúdio, e essa reforma nunca acaba, talvez vá durar até 2024. Mas assim, foi uma grande reforma que a gente fez aqui no estúdio, no social em si. Foi mais divertido, a gente conversou com bastante gente interessante. A gente trouxe pessoas que já haviam conversado com a gente aqui no social, tinham participado, e isso eu acho que foi uma grande adição a essa nova temporada do Social Podcast. E eu acho que em 2024 eu quero fazer mais isso, quero trazer mais pessoas que já vieram antes para que a gente possa atualizar o papo e se divertir mais ainda. No mais é isso, espero que a gente possa melhorar bastante no ano 2024. É isso. Tem mais alguma coisa para falar? Eu não tenho mais nada para falar. Então, tchau. Se eu levantei, acabou. Não aparece mais nesse episódio, nesse canal aqui, eu não apareço mais. Não. Esse ano. Pelo menos esse ano não aparece mais. Eu vou acreditar. Eu vou levantar. Oi.